Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. A Igreja de Cristo nasceu para ser vitoriosa. Há quase 2000 anos, o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Já destacamos que Deus manteve um remanescente fiel e levantou valiosos precursores da reforma protestante durante a Idade Média. É importantíssimo ler e, se possível, aprofundar o conhecimento dos precursores da reforma e da vida dos reformadores. São vidas inspiradoras, porém, para nossa finalidade aqui, citaremos apenas alguns fatos mais relevantes. Hoje será lembrado um dos nomes mais mencionados quando se fala na reforma protestante: Martinho Lutero. Ele nasceu na cidade de Eisleben, na Alemanha, filho de João e Margarida. Seu pai era mineiro e lenhador pobre. Lutero teve que contar com a ajuda de alguém para estudar. Dizem que, em visita aos pais, na estrada, houve uma terrível tempestade. Raios caíam ao seu redor e ele fez um voto de ir para o convento se Deus o livrasse. E assim aconteceu. Aquele deve ter sido mesmo um chamado de Deus. Lutero foi bacharel e mestre em artes na Universidade de Erfurt. Foi sacerdote e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, professor das línguas grega e hebraico, bacharel bíblico, doutor em teologia, subprior do convento de Wittenberg, vigário do distrito, tendo sob a sua autoridade 11 conventos. Embora exercendo suas funções religiosas por muitos anos, Lutero não era convertido. Ele fazia longos jejuns e pesadas penitências, era sincero e tinha uma profunda busca por Deus. Porém, sua alma não tinha paz. Ao estudar a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, na frase "O justo viverá da fé", o Espírito Santo iluminou-lhe a mente e ele encontrou a verdade e a paz de consciência. Viu o sacrifício de Cristo como um centro da verdadeira fé. Viu que seus pecados haviam caído sobre os ombros de Cristo lá na cruz. Que Cristo fez o que ao pecador é impossível com seus próprios méritos pessoais e penitências. Estava lançado aí um dos pilares da reforma: a justificação pela fé. A partir de então, tornou-se extraordinário pregador bíblico, atraindo estudantes e professores de todas as partes, inclusive de países vizinhos. A igreja paroquial da cidade enchia-se. O reitor da Universidade de Wittenberg chegou a declarar, abre aspas, "Este frade derrotará todos os doutores, introduzirá uma nova doutrina e reformará toda a igreja, pois ele se fundamenta sobre a palavra de Cristo, e ninguém no mundo pode combater nem destruir essa palavra." Fechou aspas. Adam Melchior, no livro Vita Luteri, página 4, é quem cita isto. Imagine a situação. Lutero pregava a salvação somente pela fé em Cristo, enquanto o seu superior, o Papa Leão X, determinava a venda das indulgências. Indulgência era uma severa penitência por pecado grave. Alguns papas determinaram que a indulgência poderia ser paga em dinheiro. E lá, em 1517, por um bom dinheiro, a pessoa poderia pagar todo tipo de pecado, poderia garantir a própria salvação de sua alma e como livrar do purgatório almas de familiares que já haviam morrido. Então, no dia 31 de outubro de 1517, véspera do dia de finados, Lutero, sabendo que muita gente viria para os atos religiosos, ele afixou as famosas 95 teses ali nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, no intuito de promover um debate público sobre a venda das indulgências promovida
pelo Papa Leão X. Veja uma pequena amostra do teor das teses de Lutero. Abriu aspas. Sexta. O Papa não pode perdoar pecados se não declarar e confirmar aquilo que por Deus já foi perdoado. 27ª. Pregam futilidades humanas quantos alegam que, no momento em que a moeda soar ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. 28ª. Certo é que, no momento em que a moeda soar ao caixa, vem o lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. 32ª. Irão para o diabo, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de salvação mediante brevês de indulgência. 79ª. Afirmar ter a cruz de indulgências adornada com as armas do Papa e colocada na igreja tem tanto poder como a cruz de Cristo é blasfêmia. Fecha aspas. A venda de indulgência era absurda e uma afronta à fé cristã bíblica, e a linguagem de Martinho Lutero foi dura, objetiva. Por estas e outras razões, em 1518, Roma exigiu que Lutero se retratasse de sua posição, porém ele se recusou. E ainda disse, abre aspas, nem todas as doutrinas de John Huss, queimado pela igreja como herege, eram falsas, e que os concílios são passíveis de erros em suas decisões. Como Clero pregava que o Papa e os concílios eram infalíveis, a guerra estava declarada. Em 17 de abril de 1521, na Assembleia do Império, presidida pelo imperador Carlos V, perguntado se Lutero renunciava o que tinha escrito, ele respondeu, abre aspas, não posso nem quero retratar-me, a menos que seja convencido do erro por meio da palavra bíblica ou por outros argumentos claros. Aqui estou, não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Daquele momento em diante, Lutero e aqueles que partilhavam dos mesmos ideais seguiram por outro caminho, como veremos em oportunidade futura. As lutas continuaram intensas, mas a reforma prevaleceu, porque a Igreja de Cristo nasceu para ser vitoriosa. Amém.